E se eu e você não tivermos a nossa paternidade definida, firmados na palavra, ligado a um pai terreno, alguém que vai nos apontar o caminho, que vai nos ajudar, certamente, de alguma forma, eu e você vamos utilizar do poder de Deus para fazer a vontade do diabo. Como é isso, pastor? O diabo falou com Jesus: se tu és o filho de Deus, resolve o teu problema. Jesus podia operar um milagre, sim ou não? Sim, ele fez isso depois. A grande questão é que o diabo aqui está colocando em xeque a paternidade, porque ele sabia que muitos profetas já haviam passado na terra, grandes homens de Deus, homens que fizeram o mar abrir, homens que fizeram fogo cair do céu, homens que cerraram o céu e depois de 3 anos e meio voltou a chover, homens que fizeram coisas grandiosas e coisas poderosas, mas nenhum deles se apresentaram como esse, que é o filho unigênito do Pai. Nenhum deles se apresentou como um filho, o que deixava os fariseus, ainda que careca como eu, de cabelo em pé, era quando Jesus se apresentava não como profeta, não como Cristo, mas é quando ele se apresentava como filho de Deus. Nada mexe mais do que um religioso, ou um espírito de religiosidade, quando você se apresenta como filho de Deus. O diabo não tem medo de ministro, não tem medo de quem fala em línguas, o diabo não tem medo disso. Ei, o diabo tem medo de quem se apresenta com uma identidade autêntica de filiação dos céus na terra. Esse ele teme, ele sabia quem é que estava vindo, e quem estava vindo aqui era o filho unigênito do Pai. O diabo ele vai dizer: olha, você não é filho, olha a tua vida, olha para você, olha a prova que você está fazendo, olha as necessidades que você tem passado esses dias, resolve logo esse problema, fala logo para esse punhado de pedra virar pão, ainda que seja contrário à palavra. Está fácil de você resolver. Foi o que ele falou para Jesus. Por que o diabo opera desse jeito? Porque ele sabe que o órfão vai aceitar a primeira proposta para ser saciado. A primeira proposta que chega para ele, ele aceita. Então eu estou lá no interior de Goiás, lá no meio da roça, 13, 14 anos, chega uma proposta. Eu estou indo para o Espírito Santo, diz o caminhoneiro. Você passa lá perto de Belo Horizonte? Passo. Então é a primeira proposta, o órfão vai junto. Monta no caminhão e vai junto. Aí o caminhoneiro chegou: olha, agora aqui você tem que descer. Ele desce em Belo Horizonte, porque ele aceita qualquer proposta. E esse espírito ele vai levando essas pessoas de lugares em lugar. Ele não consegue criar raiz. Por quê? Porque a raiz dele é a raiz da orfandade. E ele fala: não, agora você fica aqui, agora você trabalha e ganha dinheiro. Aí ele trabalha 14 anos, órfão. Ele pensa que vai resolver. Ele alcança um determinado nível, acreditando que ele vai encontrar a paternidade no dinheiro. Daqui a pouco, ele pega o dinheiro, o poder, ele usa contra ele mesmo. Não há nada pior do que muito poder e muito dinheiro na mão de um órfão. E não há nada mais poderoso na terra do que poder, autoridade, unção e finanças resolvidas na mão de um filho de Deus na terra. Porque aquele que tem destino dá destino. Ei, repita comigo: aquele que tem destino dá destino. Quem sabe você está aqui essa noite, não está chegando na tua mão, não está acontecendo, porque você ainda não tem destino. Ei, passe pelos processos, comece a aplicar os princípios, viva o teu propósito de vida e viva as promessas de Deus na terra. Em nome de Jesus. O órfão aceita qualquer proposta, ele aceita o pecado, ele troca alguns segundos de prazer por horas e horas e horas que ele poderia ficar adorando o Abba. O órfão ele aceita trocar de igreja no primeiro confronto. Não é aqui não, é no Rio de Janeiro. Eu sei que aqui não acontece isso, só no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro acontece. Nós vivemos um tempo que é diferente do tempo que eu me converti, que você, quando você exortava as pessoas mudavam. Hoje elas mudam de igreja.
Elas vão mudando, até que elas consigam achar um ambiente de meninos, e crianças, e aí ali ela fica bem, porque ela é criança, e criança gosta de ambiente de... Aonde tem adulto, aonde tem confronto, esse não gosta. O diabo, ele oferece, na verdade, queridos, aquilo que nós já temos. O diabo ofereceu para Jesus aqui, sabe o quê? Aquilo que Jesus já tinha. Se prostrares diante de mim, eu te darei todo o reino. Eu te dou. Prostra uma vez diante de mim. Mostra qual é a sua filiação, que a sua filiação não é do céu. Ei, o diabo ofereceu para Jesus aquilo que ele já tinha. Já era de Jesus. Ele já sabia que ele ia caminhar na terra, que ele ia morrer na cruz do Calvário. Ele já sabia que ele ia descer, irmão, ia caminhar, e durante 3 dias ele ia lá no inferno, ia arrancar da mão do diabo a chave da morte, e ia nos dar vida e vida em abundância. Ele sabia disso. Eu e você estamos lutando, batalhando uma guerra vencida. Grava isso na tua mente. Nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz, ainda que você não creia, ainda não tenha fé para falar amém essa noite, a palavra diz que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra diz: lutamos uma guerra que já foi vencida. O diabo foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Pastor, mas por que eu estou passando por tudo isso? Porque falta você vencer a você mesmo. Nós precisamos aprender a vencer a nós mesmos. O maior inimigo que eu tive, um imbatível, um nervoso, o difícil, é um cara que mora aqui dentro chamado Alessandro. Esse é o difícil de vencer, porque todos os dias, todas as horas, ele quer me lembrar de onde eu vim, ele quer me lembrar do lamaçal de pecado, ele quer me levar naquele lugar de novo, ele quer que eu fique como um porco ali, sabe, naquela lama, quando na verdade eu já fui lavado como você foi lavado no sangue de Jesus. Todos os dias ele vai tentar nos lembrar acerca disso. Depois de tentar tocar na paternidade, o diabo vai tentar tocar na divindade, naquilo que é divino sobre você. Ele tentou fazer isso com Jesus. No verso de número 10 ou 9, e ele o trouxe para Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de... Se tu és o filho de quem, igreja? De novo: lança-te daqui para baixo, porque está escrito: você dará ordem aos seus anjos para te guardar. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está falando: olha só, Jesus, faz agora, diante do poder que você carrega, diante da unção que você carrega, mas faz a minha vontade. No nome de Jesus tem muito órfão fazendo a vontade do diabo. Eu sei que é uma frase forte, mas isso tem acontecido. Nos 2 momentos que Jesus estava mais fragilizado, quando ele está saindo no deserto, 40 dias ele está fragilizado, o diabo testou ele. No segundo momento que ele está mais fragilizado, ele está na cruz do Calvário. Alguns passam e dizem: ei, você não disse que derrubar o templo em 3 dias? E eles falam de novo: se tu és o filho de Deus, por que você não desce daí? Porque o diabo sabia o que estava em jogo. O que estava em jogo aquele dia, sabe o que era? A minha paternidade e a sua paternidade. O que estava em jogo aquele dia era que eu e você pudéssemos agora ser filhos autênticos de Deus. O órfão, ele não respeita os limites de autoridade que lhe foi dado. O órfão, ele não entende, ele não respeita os processos, porque ele não praticou os princípios, ele nunca viveu os propósitos, e ele nunca vai alcançar as promessas. O órfão é alguém que ele não respeita o limite. Você dá um pequeno espaço para ele. Quando nós comparamos Eliseu e comparamos Geazi, nós vamos ver que Geazi, ele pulou todos os processos, ele quebrou todos os princípios, ele nunca viveu o propósito, irmão, e agora ele quer cortar caminho para alcançar as bênçãos.
Infelizmente, nós vivemos dentro da igreja e podemos enxergar nas nossas igrejas pessoas e pessoas e pessoas que não estão atrás de uma paternidade, estão atrás dos códigos de unção.